Pessoal, vamos de Dogecoin, a trollcoin mais bem sucedida do planeta e que está sangrando na esteira dessa sangria da Bitcoin. Agora 4h42 aqui na Espanha, deve ser 20 para meio-dia no Brasil. Pessoal, a Dogecoin está tecnicamente num viés baixista. Lógico que na esteira da queda da Bitcoin, a Bitcoin agora está 34.740. A integralidade do canal do Keltner cruzou de cima para baixo a nuvem de Shimoku. As três linhas do canal, nesse momento, estão abaixo da nuvem de Shimoku. O papel ele insiste em transitar por fora da nuvem do canal de Keltner, logicamente abaixo da nuvem de Shimoku, por fora e pelo lado de baixo do canal de Keltner, com uma ampla nebulosidade avermelhada e agressivamente apontada para baixo na projeção de 26 períodos da nuvem de Shimoku. Aqui no 2 horas vocês percebam que a Dogecoin praticamente só suporta amplitudes ondulares de caráter vendedor, com um espasmo quase que irrelevante, não é nem considerado um repique isso aqui de caráter comprador. O MACD reflete essa realidade dramática, com o histograma somente revelando amplitudes de caráter vendedor e um espasmo comprador que nem se pode caracterizar como repique, a exponencial mais curta visitando os quadrantes mais ao piso da banda inferior da métrica, a exponencial mais lenta, a linha de sinal, apontada agressivamente também para baixo, num quadrante também bem ao piso do indicador. Pessoal, a Dogecoin perdeu o nosso canal virtual de alta. A gente estava fazendo um balé bolshoi bonito aqui e ela agora iniciou um downtrend aqui, uma tendência de baixa aqui. Vamos ver se foi uma agulhada, mas a intensidade dessa queda descaracterizou a nossa canaleta virtual de alta. A gente vai ter que esperar agora o papel encontrar a nuvem de Shimoku para unir novos topos e novos fundos para poder formar ou um novo canal de alta ou um novo canal de baixa. Vamos ver como é que o papel vai se comportar. Nesse momento, com a Bitcoin sangrando e arrastando tudo a 35 mil dólares, não tem muito o que analisar. O Trix reflete essa realidade agressivamente apontado para baixo, migrando agora nesse momento para o segundo quadrante da banda inferior da métrica. Pessoal, a Dogecoin acompanha o movimento da Bitcoin. A Bitcoin, ela de 4 em 4 anos, ela promove um halving, que é sequenciado, subsequentemente ele é sucedido por um bull run. Então, em maio de 2012, houve um halving da Bitcoin que foi sucedido pelo bull run de 2013 e 2014. Entre 8 e 12 meses após o halving, a Bitcoin sofre esse bull run. Então, em maio de 2012, houve o halving, em que houve o corte pela metade das taxas de mineração da Bitcoin, e esse bull run levou a Bitcoin de 32 dólares para 1.166. E no meio do caminho sofreu essa congestão, como a gente está sofrendo agora no nosso bull run. Em maio de 2016 houve um halving da Bitcoin, que cortou a taxa de mineração pela metade, e entre 2017 e 2018 a gente viveu o bull run, que levou a Bitcoin de 1.166 para 20 mil dólares. No meio do caminho a gente suportou essa congestão. E agora, em maio de 2020, a gente viveu um halving que cortou a taxa de mineração pela metade, e em 2021 para 2022 a gente está vivendo esse bull run que vai levar a Bitcoin lá para 210, 220 mil dólares. E no meio do caminho a gente está no auge da congestão. Pessoal, a Bitcoin ela tem o seu viés altista todo confirmado, apesar de alguns cavaleiros do apocalipse estarem dando conta de que o inverno cripto chegou. Eles não fazem uma análise macro. Eu tenho aqui esse gráfico que um pessoal do Meet, que eu conheci em Punta del Este, me entregou. Eu acompanho esse gráfico desde 2015, é como se fosse uma bruxaria. É uma regressão logarítmica não linear
que demonstra que a Bitcoin vai atingir lá $1 milhão lá por 2025, 2026, talvez em 2027, que não está fora do gráfico aqui, estaria para cá. Temporalmente nós estamos aqui, ó, nesse momento a gente está aqui, ó, caminhando para $100 mil, aqui é $100 mil, vocês percebam aqui, a gente está mais ou menos aqui, a gente estava indo para $100 mil, corrigimos no meio do caminho, como eu demonstrei que a correção é normal no meio do bull run. E até o final de 2022, muito provavelmente a Bitcoin vai bater $100 mil, vai furar um pouquinho, vai a 200 e pouco, vai corrigir para depois iniciar o inverno cripto e em busca do $1 milhão lá no próximo halving, lá por 2024. Mas o fato é que a gente está caminhando aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó, rumo a $100 mil. Nessa caminhada, nós enfrentamos nesse momento essa congestão. Não é nada que altere o bull run da Bitcoin. Cavaleiros do Apocalipse sempre vão existir. Eles não fazem a visão macro que eu costumo fazer. Esse gráfico do MIT, para mim, é uma verdadeira bruxaria. Eu agradeço muito ao Max, meu amigo de Punta del Este, que me entregou esse gráfico e que, graças a ele, boa parte do meu patrimônio cripto foi conquistado. Enfim, pessoal, vamos nos ater à análise técnica objetiva para a gente poder monetizar o nosso dia a dia. E a análise técnica subjetiva para a gente poder não perder o foco. Aqui, no caso dessa regressão logarítmica, é uma análise técnica objetiva e subjetiva, porque ela é óbvio que a gente não pode basear as nossas tomadas de decisão do dia a dia com base no longo prazo. Eu me baseio nesse gráfico. Agora, no médio e curto prazo, eu me baseio na minha análise técnica objetiva e subjetiva desse tipo que eu faço aqui. Nesse caso aqui, a Dogecoin perdeu essa leitura que eu estava fazendo do mercado. Se foi uma agulhada ela voltar para dentro do canal, a gente revê. Mas a violência da agulhada meio que descaracterizou o canal virtual de alta. Então, pessoal, eu estou acompanhando esse ativo. Qualquer movimentação mais brusca eu volto a reportar. O movimento a médio e longo prazo das criptos, movimento altista, para mim não se alterou. Para quem está me perguntando ali nas mensagens, tá? Fica esse meu registro de que o nosso canal virtual de alta está descaracterizado temporariamente. Eu posso caracterizar um novo canal de alta ou de baixa assim que o preço encontrar a nuvem de Shimoku, congestionar e eu puder unir novos topos e novos fundos. Tá, pessoal? Fica esse registro. Eu nesse momento, eu não venderia Dogecoin. Se alguém quiser saber a minha opinião, eu deixaria pelo menos a Bitcoin retornar para ver o up anual lá por 48, 47 mil dólares, para ver o que eu vou fazer. Por enquanto, não, eu reafirmo e registro o viés baixista da Dogecoin. Perdemos o nosso canal virtual de alta por enquanto. Pode ser que seja uma agulhada e volte rapidamente para dentro do canal. Qualquer movimentação mais brusca do papel eu volto a registrar, e quem tiver alguma sugestão de análise pode colocar nas mensagens abaixo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Grande abraço.